Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Galera, antes de mais nada, dá um like já nesse vídeo, você vai curtir pra caramba essa aula, beleza? Segunda coisa galera, vamos lá. Não deixe de compartilhar esses vídeos, você e mais 10 amigos no Agora Vai. Vamos fazer esse trato? Convida 10 amigos para participar do curso Agora Vai. Vamos ver o número de inscritos desse canal bombar, galera. Vai ser muito bacana. O que mais? Galera, não deixe de se inscrever. Claro, se você ainda não é inscrito e vai trazer 10 amigos, são mais 11 inscritos no canal. Isso vai ajudar muito esse canal a manter as suas atividades. Beleza? Na aula de hoje, galera, a gente está trabalhando aqui com os conceitos de ótica, certo? A gente está falando de reflexão da luz, o processo de reflexão da luz, né? A luz, quando ela atinge uma determinada superfície, ela reflete nessa superfície, formando um determinado ângulo de reflexão, certo? A gente tem um raio incidente, ele atinge a superfície, a gente tem uma retinha normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou colocar uma imagem para você, dá uma olhada. Tá vendo aí? Então a gente está vendo o raio incidente chegando, certo? Tem a reta normal, que é essa reta perpendicular ao plano de superfície do espelho ou da lente que seja, certo? Vai formar esse ângulozinho aí e vai sair e refletir com o mesmo ângulo, só que do lado oposto, certo? Com o mesmo ângulo de reflexão. Esse é o princípio da reflexão da luz, certo? Na verdade, são dois princípios, né? O primeiro princípio diz que a reta normal, que é essa reta perpendicular, o raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano. E segundo, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para uma superfície perfeitamente polida. Beleza? Gente, o que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje é um tipo de espelho específico, que é o chamado de espelho esférico. Professor, o que é espelho esférico? O espelho esférico ele é tirado, por exemplo, de uma determinada calota, de uma determinada esfera realmente, certo? E a partir dessa esfera, a gente vai tentar calcular com você algumas coisas, certo? Então a gente vai ter essa primeira aula, que é inicial em relação a esse tema, e depois a gente vai ter uma aula bem mais interessante, que a gente vai... bem mais interessante não. Uma aula bem mais completa, isso, que vai dizer pra gente os cálculos relacionados a esse sistema, beleza? Estou com esse microfonão aqui na mão, né? O microfone que normalmente a gente usa em computador, mas é o que a gente vai usar por enquanto, porque o de lapela tá para chegar aí, o correio tá atrasando nosso novo microfone de lapela, mas vamos nessa, galera, né? Dada uma determinada circunferência, como que a gente determina a distância focal? Esse é o principal ponto de análise de um espelho esférico. Por quê? Porque os raios eles vão acabar dependendo dessa relação de distância focal. Então eu pego uma circunferência, certo? E vou determinar aqui o centro dessa circunferência. Essa distância do centro até qualquer ponto da circunferência a gente chama de raio. Então a gente pode dizer que esse é o raio de curvatura. É a partir desse raio que forma essa curvatura desse espelho, certo? O que a gente vai pegar? A gente vai pegar metade dessa distância, basicamente, e na metade dessa distância está o foco. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que todos os raios que chegam nesse espelho paralelamente, todos os raios que chegam nessa superfície paralelamente acabam todos passando exatamente por esse ponto. Experimentalmente é assim que a gente determina o foco de um espelho, certo? É fazendo essa análise, porque a gente só tem um trecho, né? Uma calota dessa circunferência. A gente não tem a circunferência completa. Então, normalmente, o que a gente enxerga de um espelho é isso aqui, ó. Que é o trecho da calota, certo? A gente sempre vai desenhar nesses espelhos esses cabelinhos aqui, para dizer que é a parte não espelhada. Então, nesse espelho aqui, por exemplo, que eu desenhei, a parte espelhada é a parte interna, certo? E aqui eu fiz os raios passando pelo foco, raio passando pelo foco, raio passando pelo foco. Se eu pudesse determinar normais aqui, as retas perpendiculares a cada um desses pontos, a gente vai ver que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu acabo obedecendo, sim, a lei da reflexão, esse tipo de espelho, beleza? Dentro dos espelhos esféricos, então, a primeira parte que você tem que ter em mente, é exatamente essa. A distância focal de um espelho é igual a metade do seu raio de curvatura. Então, a distância focal é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Guarda isso, cara, nesse negócio aí que você chama de coração. Guarda aí.
tá? Informação extremamente importante, certo? Partindo desse ponto, a gente ainda consegue analisar os tipos de espelhos esféricos que a gente tem. A gente vai trabalhar com 2 espelhos esféricos. Quais são eles? Primeiro, espelho esférico côncavo, certo? Espelho esférico côncavo. O que é um espelho esférico côncavo? A gente tem essa calota é oca, certo? Seria uma esfera aqui oca. A gente pode ter a parte de dentro dessa esfera espelhada ou a parte externa espelhada, certo? Quando eu tenho a parte interna espelhada, a gente fala que ele é côncavo, ou seja, a concavidade, o buraco desse espelho é espelhado. Interessante isso. E quando eu tenho a parte externa, a gente chama ele de convexo. A convexidade desse espelho é espelhada, ou seja, ela reflete essa luz, beleza? A partir daí, a gente tem então o raio de curvatura e o foco. Raio de curvatura e foco. Normalmente, esse raio de curvatura aqui a gente chama de centro de curvatura, tá? Então a gente troca essa palavra raio por centro de curvatura. O que eu acho que acaba atrapalhando, mas, né, a gente vai seguir as regras para a gente determinar esse tipo de sistema, beleza? O que a gente tem que fazer aqui? Nesse tipo de espelho, a ideia é a gente trabalhar com construção de imagens. Como que funciona essa construção de imagens? Vamos colocar aqui um objeto extenso, ó. Se eu colocar um objeto extenso aqui em frente a esse espelho, a gente vai analisar como que os raios se comportam ao atravessar esse espelho. Então a gente tem algumas possibilidades. Esse raio, ele pode incidir paralelamente. Tá enxergando aí? Minha caneta azul tá fraquinha, eu vou para vermelha mesmo, vai ficar tudo vermelho, tá? Então o raio pode incidir paralelamente. Quando o raio incide paralelamente, isso aqui é chamado de raio incidente. A gente faria uma reta aí, né? Fazer uma reta. Sou difícil de fazer reta, cara. Uma reta. Isso aqui seria o raio incidente. Ele vai refletir. Toda vez que o raio entra paralelo, ele reflete passando pelo foco. Então ele refletiria passando aqui pelo foco. Eu vou fazer assim pontilhado, que eu quero apagar daqui a pouco. Beleza? Bom, o oposto também coincide. Ou seja, aqui é o raio incidente, que é o raio refletido. Quando ele entra paralelo, ele sai pelo foco. E quando ele entra pelo foco, por onde que ele sai? Acertou quem falou paralelo, né? Se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. O cruzamento desses raios refletidos, gente, o cruzamento dos raios refletidos é o que forma a imagem. Então percebe que esse tipo de imagem, ó, ela tá de ponta cabeça aqui. É uma imagem invertida. Então a classificação dessa imagem seria imagem invertida. Cara, eu acho que ela tá menor, né? Então é uma imagem invertida e menor do que o objeto. Se a gente pegar a altura dos dois ali, ela vai ficar menor, certo? Toda imagem invertida é uma imagem real, ou seja, ela realmente existe, ela está sendo projetada para o lado de fora do espelho. Então, ó, essa imagem é real, invertida e menor que o espelho. Onde que estava o objeto? Atrás do centro de curvatura, beleza? Outros tipos de raio que aparecem aqui, eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho, mas outros tipos de raio que aparecem é quando eu entro pelo vértice. Esse ponto aqui onde passa essa reta, a gente chama de vértice do espelho. E quando ele passa pelo vértice, ele sai também pelo vértice, ok? Só que formando um ângulo aqui, e esse ângulo tem que ser exatamente igual. Tá? Então aqui seria o mesmo ângulo. Tranquilo? Outro tipo de raio que aparece é quando ele passa pelo centro de curvatura. E aí é tranquilo, cara. Quando ele passa pelo centro de curvatura, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Então se eu fizesse aqui pelo centro de curvatura, fizesse paralelo saindo pelo foco, eu ia pegar aquela mesma imagem, ó, que a gente formou há pouco. Tá vendo? Forma exatamente a mesma imagem. Então você pode usar qualquer dois raios, ou seja, qualquer par de raios, que o cruzamento desses pares de raios vai formar para a gente a imagem. A gente viu um objeto colocado atrás do centro de curvatura. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é colocar esse objeto em outros pontos. Então a gente poderia colocar ele sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco e na frente do foco. Conforme a gente vai variando essa posição desse raio em relação a esses pontos, a gente vai ter diferentes possibilidades de imagem. Isso a gente vai mostrar para você no próximo vídeo, na próxima aula, então você não pode perder, beleza? Vamos ver o espelho convexo, cara. O espelho convexo é a mesma coisa, certo? Então eu coloco um objeto aqui, só que no espelho convexo a gente tem o seguinte: o raio chega. O que aconteceu no espelho côncavo? O raio converge para um ponto. No espelho convexo,
o raio diverge. Por quê? Porque esse raio aqui, ele bate no espelho e ele quer voltar. Só que ele entrou em paralelo e quer sair na direção do foco. Então ele vai voltar na direção do foco aqui, ó. Certo? Se ele entra pensando em atingir o foco, em sentido ao foco, ele vai ser paralelo. Olha como que se espalha esses raios. Vai um para cima, um para a lateral aqui. Quando a gente faz o prolongamento desses raios, a gente tem uma imagenzinha formada. Tá vendo que essa imagem ficou direita lá do lado de dentro do espelho. Se ela ficou direita do lado de dentro do espelho, a gente diz que essa imagem é uma imagem virtual. Toda imagem que fica direita, ou seja, em pezinho junto, com a mesma orientação do objeto, a gente chama de imagem virtual. Nesse caso, imagem virtual e menor do que o objeto. Mas a gente vai estudar essa formação de imagens na próxima aula. Curtiu o vídeo, cara? Uma dica bacana aí para você trabalhar com espelhos esféricos. A próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho com a construção de imagens e o cálculo dos tamanhos das imagens e dos objetos, das posições das distâncias, que são as equações de espelho esférico. Beleza? Curtiu? Dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, divulga o curso Agora Vai para todo mundo e não deixe de assistir e acompanhar todas as nossas aulas. Sempre tem uma aula que vai de encontro com aquilo que você está procurando. Beleza? Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!